Pessoal, mais uma resolução. A música e a matemática se encontram na representação dos tempos das notas musicais conforme a figura seguinte. Semibreve vale 1, mínima 1 meio, semimínima 1 quarto, colcheia 1 oitavo, semicolcheia 1 16avos, fusa 1 32avos e semifusa 1 64avos. Um compasso é uma unidade musical composta por determinada quantidade de notas musicais, em que a soma das durações coincide com a fração indicada como fórmula do compasso. Por exemplo, se a fórmula do compasso for 1 meio, pode haver um compasso ou com 2 semimínimas ou com uma mínima, ou ainda 4 colcheias, sendo possível a combinação de diferentes figuras. Um trecho musical de 8 compassos, cuja fórmula é 3 quartos, poderia ser preenchido com 24 fusas, 3 semimínimas, 8 semimínimas, 24 colcheias e 12 semimínimas, ou ainda 16 semimínimas e 8 semicolcheias. Bom, está me dizendo aqui, dando a espécie de conceito do que é o compasso musical. Então, compasso se relaciona ao tempo. Então, compasso é uma unidade musical composta por algumas notas e em que a soma das durações ao tempo coincide com a fração indicada como fórmula. Então, o compasso ele tem uma fórmula e essa fórmula então define a quantidade, vamos dizer assim, de tempo, a duração daquele trecho ou a duração do compasso. Ele dá um exemplo assim, ó. Se o compasso tem 1 meio, então eu vou colocar aqui o exemplo. Vou colocar nesse canto aqui, ó. Ele cita o exemplo para o entendimento, né, do aluno perceber realmente o que é um compasso. De repente o aluno não está familiarizado com esse conceito de compasso musical, então para melhorar o entendimento, ele dá um exemplo. Compasso é 1 meio, então vou pôr assim, ó. Se a fórmula do compasso é igual a 1 meio, de que maneiras eu posso ter 1 meio? Bom, eu posso ter aqui direto, ó. Uma mínima já é 1 meio, é o que ele diz, ó. Uma mínima aqui, ó. Uma mínima já dá um compasso. Ou ele diz que pode ser 2 semimínimas. Aqui, ó. 2 vezes semimínimas, ou seja, 2 vezes 1 quarto. A gente sabe que 2 vezes 1 quarto simplifica aqui. Isso vai dar 1 meio também. E ainda ele falou em 4 vezes 4 colcheias. Olha aqui, a colcheia vale 1 oitavo. Então, se eu faço 4 vezes 1 oitavo, também simplifica aqui por 4 e eu vou encontrar 1 meio da mesma forma. Então, é isso que ele está colocando. E neste exercício, o que eu tenho? Eu tenho que a fórmula do compasso é 3 quartos. Então, é um trecho musical de 8 compassos com a fórmula 3 quartos. Então, o compasso ele tem a fórmula 3 quartos. Aqui o exemplo era 1 meio, no exercício são 3 quartos. Só que o que ele quer aí não é exatamente só o compasso, ele quer um trecho musical, um pedaço da música. E um trecho tem 8 compassos. Então, 8 vezes 3 quartos. E aí eu posso aqui simplificar, eu posso fazer direto, 8 vezes 3, 24, olha aqui, ó, bem fácil. Divide pelo 4, né, aqui embaixo é 1 vezes 4, 4. E aí 24 por 4 dá 6. Então, significa que o resultado desse trecho musical, 6 unidades. Aí eu tenho que analisar as alternativas e perceber qual delas que vai resultar em 6. Então, não tem outro jeito a não ser fazer aí uma espécie de tentativa, né, ou uma análise das alternativas. Então, eu vou colocar, a alternativa A são 24 fusas. Então, eu tenho 24 vezes uma fusa, olha aqui, ó, 1 32avos. Eu posso multiplicar 24 vezes 1 e encontrar aqui 24 sobre o 32 e depois simplificar. Ou eu posso também simplificar antes. Aqui eu vou simplificar direto por 8 para garantir um pouco mais de rapidez. 24 por 8 dá o 3. E aqui 32 por 8 vai dar o 4. Então, isso vai ficar assim, ó. 3 vezes 1 quarto. 3 vezes 1 quarto vai dar 3 quartos. Aí o cara já pensa, pô, tá certo, ó, é isso aí. Deu 3 quartos aqui, já é a resposta. E aí, por afobação, pode marcar e acabar errando a questão. Na realidade, eu não quero
a combinação que resulte no compasso, mas sim no trecho musical, e o trecho musical a gente viu que são 8 compassos e que resulta em 6 unidades. Né? Se fosse só o compasso, a letra A seria uma alternativa correta, mas ele quer o trecho musical são 8 compassos, e 8 compassos resultam em 6 unidades, e aqui eu obtive 3/4, portanto, não é a alternativa correta. Na letra B são 3 semimínimas, então eu tenho aqui 3 vezes semimínima, tá onde? Tá aqui, ó. Semimínima é 1/4, então 3 vezes 1/4. Bom, aí vai acontecer, né, o que aconteceu ali na letra A, 3 vezes 1/4, 3/4. Olha aí de novo, eu teria como se tivesse duas respostas corretas, né? Se a letra A fosse correta, a letra B também seria. Então, que bom que ele coloca a letra B assim, ó, coladinha com o mesmo valor, para que o aluno, se o aluno resolve fazer a letra B também, ele percebe que deu a mesma coisa, então não pode ser a resposta. E aí nós vamos para a letra C, que tem 8 semimínimas. 8 vezes semimínima está aqui, ó, 1/4. 8 vezes 1/4. Posso simplificar, né? Vou fazer aqui, ó, por 4, que resulta 1, e aqui dividindo por 4, resulta 2. Então, fiquei com 2 vezes 1 sobre 1, 2 vezes 1, que é 2. Olha só, e não deu 6. Então, ainda não é a resposta, a letra C. Letra D é uma combinação. 24 colcheias. Então, 24 vezes colcheia está aqui, ó, 1/8. Então, 24 vezes 1/8. E 12 semimínimas. Então, aqui, ó, mais 12 vezes, aí semimínima, aqui, ó, 1/4. Aí eu vou operar isso, aqui, ó, simplificação de novo. Aqui dá por 8, que dá 1, e aqui por 8 dá 3. Fiquei aqui com 3 vezes 1 sobre 1, ou seja, 3 vezes 1, vou fazer bem devagar, ó, 3 vezes 1, e aqui mais, simplifico aqui também, olha só, por 4, que vai dar 1, aqui 12 por 4 dá 3, e eu também, da mesma forma, fiquei com 3 vezes 1 sobre 1, 3 vezes 1, por coincidência, ficou a mesma coisa. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3, olha só, 3 mais 3, 6, coincidiu com as 6 unidades do compasso, aliás, do trecho musical, que ele me cita, né, no enunciado. Então, já é a letra D a resposta. E eu vou testar a letra E. Letra E pede 16 mínimas. Aliás, 16 semimínimas. Semimínima é 1/4. Mais 8 semicolcheias. 8 vezes semicolcheias aqui, ó, 1/16. E aí eu tenho simplificação, né? 16 e 4, que eu simplifico por 4, vai dar 1, simplifica 16 por 4, dá 4. Fiquei aqui com 4 vezes 1 sobre 1. 4 vezes 1. Aqui mais. Vou simplificar também. Aqui tem que tomar um cuidado, olha só. Vou simplificar direto por 8. Aqui vai dar 1. E vou simplificar aqui por 8, que vai dar 2. E essa aqui, inclusive, é a intenção dessa alternativa. Olha só. Quando eu faço isso, eu fico com 1 vezes 1, 1 sobre 2. Então, eu fico aqui com 1/2. Né? Ou fico assim também. Eu posso colocar devagar. 1 vezes 1/2. O que ele queria com essa alternativa? Que tu te confundisse aqui, ó. E em vez de, quando faz aqui a simplificação do 8 com 16, em vez de achar 1 e 2, acha 2 e 1. E aí colocaria aqui 4 vezes 1 mais 1 vezes o 2, em vez de 1 vezes o meio. E aí daria 4 mais 2, daria o 6 também. Né? Então teria como resposta correta. Mas na realidade, quando eu simplifico, quando eu opero aqui 8 vezes 1/16, eu encontro 1/2. Então aqui isso é 4 vezes 1, 4. 4 mais 1/2. Se eu realizo aqui a operação usando o mínimo múltiplo comum,
Ou eu penso que esse 4 aqui é o mesmo que 8 sobre 2, que dá 4. 8 sobre 2 mais 1 sobre 2 dá 9 sobre 2, ou seja, 9 meios. Então, a fórmula desse trecho seria 9 meios, ou a duração seria 9 meios, diferente do 6, portanto, não é a resposta. Agora, se aqui, ó, só para complementar o vídeo, se aqui, em vez de 8 vezes 8 semicolcheias, se fosse aqui, só nessa parte aqui, ó, se fosse 16 colcheias, aí eu teria aqui 16 vezes 1/8, porque colcheia aqui é 1/8, aí seria 16 colcheias, 16 vezes 1/8, aí quando eu simplificar aqui, ó, realmente aí daria 2. E aí eu teria 4 mais 2, aí sim, 4 mais 2 daria 6, então teria uma outra forma de garantir esse 6 como unidade. Ok? Então era isso, eu espero que esta resolução contribua no teu estudo, fica o meu forte abraço. Também te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.